prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 4, no item 64 do nosso material didático, na página 99. Estamos falando da Reforma Protestante, estamos agora falando de Calvino, né? Então eu vou citar para vocês aqui principalmente um artigo que fala de toda a relação das igrejas calvinistas, né, ou presbiterianas. Então é um artigo bem interessante. O comentário diz: em um artigo científico da Universidade Mackenzie, lembrando que é uma universidade protestante, né, sob o título Presbiterianismo e Maçonaria, uma análise da contribuição maçônica ao presbiterianismo brasileiro no período de 1859 a 1889. Bom, eu coloco aí disponível no endereço, onde vocês podem ler a tese completa, né? Wilson Ferreira de Souza Neto fala da origem do relacionamento da igreja presbiteriana com a maçonaria no Brasil. Veja o que ele diz. Foi assim que o evangelho entrou na pequena cidade de Cajuru. Um maçom, que não era crente, abriu as portas de sua casa para abrigar o perseguido missionário John Boyle. O maçom Miguel Rizzo, imigrante italiano, converteu-se com toda a sua família, que foi batizada e recebido, os maiores, por pública profissão de fé, por outro pastor presbiteriano maçom, o grande pregador Álvaro Reis. Bom, o que esse artigo está dizendo, o que eu falo com vocês em outros momentos, infelizmente o que nós vemos é que as igrejas protestantes, elas sempre estiveram ligadas com a maçonaria. O próprio Lutero, né, o príncipe que protegeu Lutero era um maçom, né, confesso, né? E maçonaria nós sabemos que é uma religião estranha ao cristão. O cristão não pode fazer parte da maçonaria. E as igrejas protestantes, elas foram organizadas pela maçonaria, protegidas pela maçonaria, né, e até vindo para o Brasil com a ajuda da maçonaria, como esse artigo está citando. O comentário prossegue. Maçonaria dentro de igrejas evangélicas, batista e presbiteriana são as preferidas. Por tradição, a maioria deles é ligada às igrejas batista ou presbiteriana. Essas são as duas denominações em que há mais a presença histórica maçônica. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Aqui nós temos que distinguir o termo batista. Ele é usado assim para identificar uma quantidade de grupos que, na verdade, é melhor nós separarmos. Nesse caso aqui, está falando dos batistas protestantes, tá bom? Os batistas protestantes é que eles têm essa ligação com a maçonaria, né? Okay? O comentário prossegue. Devido às suas crenças, eles naturalmente introduziram princípios religiosos na nova organização, principalmente devido ao fim a que ela se destinava, a filantropia, a visão do artigo, né? O movimento rapidamente encontrou espaço para crescer em nações de tradição protestante, como o Reino Unido e a Alemanha, e mais tarde nos Estados Unidos, com a colonização britânica. Essa relação, contudo, jamais foi escancarada. Muito pelo contrário, para a maior parte dos evangélicos, a maçonaria é vista como uma entidade esotérica, idólatra e carregada de simbologias pagãs, né? Porque todos que estiveram na maçonaria e descreveram a maçonaria ao sair de lá, é sabido que a maçonaria, ela é sim uma religião, tanto que ela exige que as pessoas que participam dela creiam em alguma divindade, né? E eles dizem que eles adoram uma divindade, ok, chamada Abaddon. A pessoa, quando vai ingressar na maçonaria, é dito que ela
pode manter a fé dela antiga, deve manter a fé antiga, e agora deve adorar também essa divindade chamada Abaddon. Abaddon é a divindade que a Bíblia chama de Satanás, né? Então é uma religião, sim, ok? E o que nós vemos nesse artigo aí, que eu mostrei para vocês, é que a Igreja Católica, além de ser um grupo político que manteve as ações violentas da Igreja Católica, além dessa questão política, ela também é uma questão, ela é um grupo herético, porque todas elas são ligadas com a maçonaria. Você pode ver que a maçonaria traz esses missionários para cá. Você acha que tem possibilidade da maçonaria investir na verdadeira Igreja de Jesus, né? O satanismo investir na verdadeira Igreja de Jesus? É claro que não. Então, essa história protestante, ela é toda acompanhada de coisas ruins. O comentário prossegue. A história descreve as igrejas protestantes, incluindo a Igreja Batista Protestante ou Batista Reformada, como instituições controladas pela maçonaria, tá ok? Então não é questão dela assim ter, vamos dizer, alguns contatos em alguns momentos, não. A maçonaria e as igrejas protestantes, elas sempre estiveram intimamente ligadas, tá bom? E prossigo. Os missionários dessas igrejas vieram ao Brasil como missionários maçons. Eles abriam um templo maçom e um templo protestante. O mesmo vai acontecer com as igrejas batistas protestantes. Nós vamos estudar a história das igrejas quando elas entram no Brasil. Então, essa questão histórica é importante para nós podermos, vamos dizer, saber maiores detalhes sobre esses grupos religiosos, né? Esse tipo de envolvimento com a maçonaria, ou como dizem que a maçonaria há muito tempo tenta entrar nas Assembleias de Deus, e algumas já até teria entrado, né? Principalmente naquelas, eu passei para vocês essa semana, num site da Igreja Católica, do ecumenismo, da união das religiões, e você já encontra a Assembleia de Deus lá, né? Você pode procurar, eu mando o link para vocês, está exposto na internet, a união das Assembleias de Deus com a Igreja Católica, né? Então eu tenho dito para vocês que e essa é uma questão, faz parte da nossa aula e tem que ser falada, porque eu acredito mesmo que essa é a apostasia dos últimos dias. A Assembleia de Deus, a Igreja Cristã, fazer união com a Igreja Católica que pratica o culto aos mortos. É claro que isso é uma apostasia, né? Então, ficarmos atentos a essas questões que estão acontecendo.